Olá, professor de Física Newton, resolvendo as questões do vestibular FUVEST 2023.1, prova de conhecimentos gerais, primeira fase, questões de física. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Questão 13. Diversos processos na indústria de óleo e gás podem envolver misturas de gases a diferentes temperaturas. Um sistema isolado é composto por dois compartimentos, de mesmo volume. O primeiro é ocupado por N1 igual a 1 mol e o segundo é ocupado por N2 igual a 2 mols. Dê um gás ideal monoatômico. Inicialmente, cada compartimento encontra-se em equilíbrio térmico, com temperatura T1 igual a 4T e T2 igual a T, respectivamente, conforme mostra a figura. A partir de certo instante, a parede que separa os compartimentos é removida e, após algum tempo, o sistema atinge uma nova temperatura de equilíbrio Tm. Supondo que não há trabalho realizado após a remoção da parede, nem troca de calor entre o sistema e o ambiente externo, a temperatura de equilíbrio Tm é dada por... Então, aqui alguns detalhes. Então, esse aqui é o primeiro volume. Ele é ocupado por um gás, N1 igual a 1 mol. O segundo, mesmo volume, os compartimentos, N2 igual a 2 mols. Então, o primeiro está a temperatura 4T e o segundo está a temperatura T. Então, o que acontece é que essa parede aqui ela é removida e é uma mistura gasosa. Então, inicialmente, o sistema está em equilíbrio e essas temperaturas são bem definidas, da mesma forma que o número de mols. Então, nesse momento aqui, o início, isso está acontecendo. Depois, há ruptura dessa parede, há uma mistura gasosa e o sistema vai entrar num novo equilíbrio final. Então, após algum tempo, o sistema atinge uma nova temperatura de equilíbrio Tm. Supondo que não há trabalho realizado, então o trabalho é zero. Após a remoção da parede, nem troca de calor, o Q é zero, entre o sistema e o ambiente externo, a temperatura de equilíbrio Tm é dada por... Então, a primeira lei de termodinâmica estabelece uma relação entre a quantidade de calor, a variação de energia interna e o trabalho realizado pelo gás, ou sofrido. O problema informa que não há trocas de calor, então o Q é zero, e da mesma forma que o trabalho é zero. Então, concluímos que a variação da energia interna é igual a zero, ou seja, a energia interna nesse momento vai ser igual à energia interna no final, quando o sistema estiver com essa temperatura Tm, de equilíbrio térmico. Ok. Então, veja bem, ΔU igual a zero. Então, significa que a energia interna final, quando a temperatura Tm, menos a energia interna inicial, que é a soma das energias internas de cada gás, essa diferença tem que dar zero. Certo? Então, depois de um certo tempo, olha o que acontece. Você tem aqui uma mistura gasosa. Você tinha N1 igual a 1 mol, N2 igual a 2 mols. Então, você soma, vai dar 3 mols. Porque não há perda, não tem saída nem entrada de matéria. Esse sistema está completamente fechado. Tá? Então, ele quer saber a temperatura final de equilíbrio térmico desse gás. Então, essa expressão é dada no problema NOT e ADOT. A energia interna de um gás ideal monatômico é dada por U é a energia interna, é igual a 3N, é o número de mols, R é a constante universal dos gases ideais e T é a temperatura absoluta. Esse 2 aqui é da mesma forma que o 3. Então, na situação final, que corresponde a UM, você tem N1 mais N2, tanto que dá 3 mols. E depois vezes R vezes Tm, de acordo com essa expressão aqui. A temperatura final é Tm. É igual a 3N1 RT1 sobre 2 mais 3N2 RT2 sobre 2. Tá? Muito bem, então aqui são a soma dos números, dos mols, N1 e N2 aqui. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Esse 2 aparece, ele é simplificado. Então aqui a gente pode simplificar. Então 2 aparece no denominador, o 3 também,
e o R, né? Esse R ele pode ser... E o R também pode ser simplificado, né? Então sobrou N1 mais N2 TM, né? N1 mais N2 é 3, como está aqui. N1 vale 1 e o N2 vale 2. Né? O N2 aqui, ó, vale 2 e o N1 vale 1. Então essa aqui ficou bem simplificado, né? Agora a gente substitui os valores. T1 é igual a 4T, ó. T1 é igual a 4T e T2 igual a T. Então 4T mais 2T igual a 6T. 3TM igual a 6T, divide, né? 6 dividido por 3 dá 2T. Então aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então essa aqui é a temperatura resposta à letra C. Obrigado.